Do maná do céu para você. Bom dia! O maná de hoje é a luz que brilha no caminho. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 4:9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, o teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Aqui hoje, quando o Senhor falou a luz que brilha no caminho, aqui o Senhor está falando da luz, que é o Espírito Santo, né? Do brilho. Quanto mais a gente vive a palavra, quanto mais a gente vive na vontade do Senhor, fazendo o querer dele, né? O que agrada a ele, vai mostrar o brilho de Jesus, né? O brilho do Espírito Santo que está em nós. E quando fala no caminho, lembra? É o Espírito Santo, porque no caminho, o que é o caminho? É Jesus, a verdade e a vida. E ele deixou o Espírito Santo para nos guiar. Tanto ele é o caminho, que é o Espírito Santo que está em nós, e no caminho para a gente ir para a eternidade. Então, quando o Senhor hoje falou a luz que brilha no caminho, e aí lembrando que hoje é dia 8, né? 8 fala do novo de Deus. O Senhor vai nos fazer a viver algo novo, que vai mostrar a luz dele, que vamos brilhar, né? Porque quanto mais algo novo, né? O brilho do Senhor vem mais, porque vem a alegria, né? Você contempla, fala, meu Deus, né? Algo novo, algo que nos surpreende, e aquilo ali nos faz um desejo mais de caminhar no caminho, andar com o Espírito Santo, sabendo que tudo que a gente está vivendo aqui, o Senhor vai nos levar a gente viver, né, algo novo, mas a gente sabe que a gente está indo para a eternidade. Quanto mais a gente recebe algo novo do Senhor, é a certeza que a gente está no caminho com o Senhor e que a gente vai morar no céu. Então, quando o Senhor está falando aqui a luz que brilha no caminho, é a luz dele, é a luz do Espírito Santo. E a vida com Deus é isso. Quando a gente está andando no caminho com Ele, a gente é surpreendido. A gente recebe presentes, né? Porque quando ele fala o novo, né? O novo de Deus, e quando ele fala a luz que brilha, ele poderia falar só a luz, mas que brilha, por quê? Vai brilhar a luz quando você já está andando, fazendo a vontade do Senhor e você já aceitou Jesus e está andando com Ele, porque o caminho é Jesus, a verdade e a vida, você já tem a luz. Só que quando ele fala, né, que brilha, porque vai brilhar mais, ele vai nos entregar algo mais, né? E aí ele está falando assim, mas no caminho. Por que no caminho? Porque para a gente permanecer no caminho, permanecer com o Espírito Santo e permanecer, né, no caminho que é um só, que é o caminho que é Jesus, a verdade, a vida, e que é o caminho que está nos levando para a eternidade, porque é só através de Jesus que nós vamos para o céu, não tem outro caminho, é um caminho só. Então, quando o Senhor está falando a luz que brilha no caminho, é para a gente deixar a luz dele brilhar em nós. E aí, né, pensando, né, quando o Senhor falou, lembra da santificação, é a purificação, é a limpeza, é quando nos separa, né, porque aí onde ele falou, há um caminho, agora ele tá falando, a luz que brilhou, ou seja, quando você olha para um caminho e fala, nossa, e você vê aquelas luzes brilhando, né, há um brilho, e você fala, né, é o caminho, e esse brilho é o brilho de Jesus, né? É a semelhança de Deus em nós, porque cada vez mais que nós fazemos, renunciamos a nossa carne, a nossa vontade, né? E fazemos o querer do Senhor, Ele vai nos levar aqui viver uma vida com abundância, uma vida com surpresa, uma vida que traz cada vez mais o brilho dele, e mais que quanto mais Ele vai nos levando a viver o brilho dele, vai nos fazendo a permanecer, a querer estar no caminho com Ele e indo à eternidade, indo para o céu, né? Esse é a melhor notícia, porque não adianta nada a gente viver o novo aqui, né? E não ir para o céu. Então é isso que o Senhor fala. Por isso que ele fala, a luz que brilha no caminho. Não é só a luz que brilha, é no caminho. É no caminho, qual? No caminho com Ele e para a eternidade. E foi quando o Senhor me levou a ler esse versículo. Porque aqui o Senhor está falando a luz que brilha no caminho, mas Ele está trazendo aqui uma orientação para nós. Porque da mesma forma que a nossa luz brilha, a gente tem que tomar cuidado para a nossa luz não apagar. E como que a gente apaga? Trazendo morte. E como que a gente traz morte? Foi quando o Senhor me levou aqui, ó. Porque quando fala assim, disse o Senhor a Caim, o Senhor, Ele é luz, e Ele é o brilho, e Ele é o caminho. Só que quando Ele fala aqui, Ele está falando com Caim, onde está o teu irmão? Aqui ele está querendo fazer que Caim traz brilho para a luz, né? Mas não, Caim mentiu. E a mentira é o pai. Quem é o pai da mentira? É o diabo. E o diabo traz o que para nossas vidas? Morte.
Só que Jesus está querendo trazer vida para Caim aqui, fazendo ele se arrepender. Porque se ele se arrepende, ele traz vida, ele traz brilho, ele permanece no caminho, ele volta para o caminho. Mas não, aqui ele mentiu, ou seja, trouxe morte. E a resposta que ele deu para Deus, ali é tipo assim, como se ele tivesse certo, ou seja, é isso que o diabo faz, né? Ele vem, ele tira o que? Ele tira a luz, ele tira o brilho e ele tira a gente do caminho. Esse é o papel do diabo. Como que ele faz isso? Fazendo a gente fazer o que desagrada o Senhor, fazendo a gente matar o que está em nós, que é o brilho de Jesus, tirar a luz, porque o que faz a gente tirar a luz, o brilho que está em nós, é a nossa desobediência, é a gente fazer o que está fora da palavra, é a gente trazer morte com a própria nossa língua, porque o que a gente fala traz vida e traz morte. Então, se a gente, né, falar as coisas boas, né, falar coisas que vai trazer vida, né, e isso a gente tem que saber, porque às vezes a gente acha que a gente está falando e é vida. Não, porque, ó, a nossa língua, a nossa boca, a nossa língua, ela traz tanto vida ou morte, ou seja, ela traz tanto luz como ela traz escuridão. Então a gente tem que saber. Mas o Senhor está nos mostrando aqui hoje. Porque o Senhor fala, luz que brilha no caminho. Ah, eu vou viver o novo de Deus, eu vou viver a luz e aí vou fazer tudo errado. Não, o Senhor já está mostrando aqui o que faz a gente apagar a luz. Porque o Senhor, do mesmo tempo que ele fala, porque o Senhor quer que a gente permaneça no caminho com a luz dele e brilhando. O que vai fazer a gente não viver isso é se a gente fazer como Caim. Deixar o diabo, né, agir como? Fez ele, foi na ira, porque quando a gente abre uma brecha, porque ao mesmo tempo que a gente está feliz, nossa, hoje eu vou viver a luz, eu vou viver o brilho do Senhor, mas o diabo ele não vai ficar tranquilinho, ele vai querer tentar apagar essa luz, ele não vai querer que a gente brilhe, não, porque quanto mais a gente mostrar a luz e o brilho de Jesus, a gente vai trazer mais pessoas para o caminho, para viver essa luz, para brilhar também. E o papel do diabo é querer nos parar, é querer apagar a luz, é querer trazer morte, é querer tirar a gente do caminho. Porque esse é o papel do diabo. Então o Senhor já está nos mostrando qual é como que nós temos que agir, vigiando, né, mas praticando a palavra e fazendo só trazer vida, fazer a luz brilhar mais e mais. Porque quando o Senhor nos entrega novo, a gente tem que fazer o quê? Mostrar esse brilho, deixar esse brilho. E o Senhor sempre faz em nós, através de nós. E o brilho como que é? Quando você vê algo brilhando, você fica, nossa, que brilho, né? Que lindo, não é? É algo... E a gente sabe que é algo que o Senhor, isso falando, né? O que o Senhor faz em nós, é o brilho de Jesus. É algo que o Senhor vai fazer em nós, é novo, mas é algo que vai nos trazer vida, que vai trazer brilho e que vai nos fazer permanecer e querer estar no caminho. Porque a gente, quando recebe o novo de Deus, e a gente vai querer, quando fala do brilho, é o desejo da gente querer mais, ficar mais no caminho, fazer mais a vontade do Senhor e saber que o Senhor tem grandes coisas, porque quando o Senhor fala pra gente, né, que a gente vê aqui na terra, a gente tem que ter vida e vida com abundância, é a mesma coisa quando a gente viver no céu. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida aqui que mostra o que Ele é, né, Ele é vida e vida com abundância, e lá pra gente ir pro céu, entende? Então é isso que o Senhor está nos falando hoje. Uma luz que brilha no caminho. Que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração, né? Que possamos, né, ser fiel à palavra, ser fiel a Deus, honrar o que Ele está nos entregando, né? E mostrar a luz dEle, né? Fazer o que agrada somente Ele, para que a nossa luz, que é o Espírito Santo que está em nós, brilhe mais, porque isso será glória para o Senhor Jesus, né? Vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te louvar, te agradecer, dizer que Tu és bom, digno de toda a honra e de toda a glória. Pai, que a luz que está em nós, que a Tua luz, Pai, seja brilhosa cada vez mais para que a Tua glória, Senhor. Eu quero ver a Tua glória, Pai. E assim é meu desejo que cada um aqui, Pai, que ao assistir esse vídeo, deixe a sua luz, o brilho do Senhor, brilhar mais e mais, Pai, mas que permaneça no caminho, que não deixa, Pai, o diabo tentar, o Senhor, tirar do caminho, porque sabemos, ó Pai, que se fazemos algo que te desagrada, Pai, nós vamos estar servindo o diabo, Pai, e nós vamos deixar a sua luz apagar, o brilho, e aí, Senhor, saímos do teu caminho, mas esse é o desejo do Senhor, é que nós permanecemos. O Senhor nos entrega presente, o Senhor nos entrega algo novo para a gente cada vez mais ter esse desejo de viver, cumprindo o teu propósito, sabendo, Pai, que cada dia com o Senhor é uma novidade, cada dia com o Senhor é um novo, cada dia com o Senhor há expectativa, cada dia com o Senhor há algo que nós nem imaginamos, mas que nós precisamos saber, Pai, que o Senhor nos leva a ler
aqui a passagem de Caim, Pai, que possamos, que em momentos, ó Pai, se abrimos brechas, damos, Senhor, ao lado para que o inimigo entre, ele traz morte e ele faz a gente sair do caminho, mas não, Pai, em nome de Jesus, é no teu nome que eu oro, que cada um aqui permaneça no caminho, com a luz que brilha. Assim é minha oração, eu já te louvo e te agradeço no nome que há poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar, tchau.